está trazendo a reflexão, a gente está olhando os Perfeito. resultados, a gente está olhando aqui Perfeito. que as mulheres estão cada vez mais inférteis, cada vez mais com endometriose, cada vez mais com SOP. E, gente, a mulher não tolera estresse igual o homem. O corpo da mulher, por conta da oscilação hormonal, não tolera estresse. Ah, mas tem a CEO da Nubank, maravilhosa. Ninguém, né, tá falando que não é maravilhosa. Mas são pessoas e pessoas, existem Exceções. exceções, e acho que também o quanto tu mantém a tua saúde. Oi, seja muito bem-vinda ao Showcast, o podcast da mulher plena e próspera. O Show é um ecossistema que contém vários projetos voltados para o desenvolvimento feminino. Então, se tu é uma mulher que quer se desenvolver em todas as áreas, espiritualmente, profissionalmente, pessoalmente, fica aqui com a gente, porque o que vai vir pode transformar tudo. Eu sou Roberta Malma, consultora de imagem e estilo e mentora de mulheres, e eu tô aqui com as minhas sócias de projeto. Sejam bem-vindas. Olá, mulheres. Eu sou Cis Soares, advogada, estrategista de negócios. E sim, eu acredito que nós, mulheres, podemos viver uma vida plena e próspera, né, Ju? É verdade. E eu sou a Ju Santos, estrategista de marca pessoal. E assim como as meninas disseram, eu também acredito que nós, mulheres, devemos e merecemos ter uma vida plena e próspera. Antes da gente começar o episódio de hoje, que tá muito especial, o recadinho de sempre. Não esquece de curtir esse vídeo, de seguir a gente no canal e de compartilhar com o máximo de mulheres que você conhece, porque esse episódio hoje tá assim, ó, revelador e pode te ajudar muito, né, Beta? É verdade. Assim, particularmente falando, é um tema que eu amo muito, saúde. Eu brinco com meu marido, que eu sou médica formada pelo Google com especialização em Instagram. Não, mas é porque eu pesquiso muito, eu amo esse assunto. E era um pilar que estava faltando, né, gurias? Sim, porque verdade. afinal, a saúde, né, e a saúde da mulher, que é o que nós vamos falar aqui com a nossa convidada especial, que vocês já vão saber quem é um pilar da mulher plena e próspera, né, que visa essa questão do bem-estar, que afinal bem-estar é essa plenitude que a gente visa alcançar. Então era um pilar que estava faltando e olha que engraçado, hoje no nosso clube do livro, no livro que nós terminamos, como influenciar pessoas, alguma coisa assim, né, Ju? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Isso, ele falou que, finalizando a leitura, ele falou os dois temas que as pessoas mais se interessam. O primeiro é saúde, Olha, e o segundo é sobre desenvolvimento humano e relacionamentos interpessoais. Então eu falei, uau, e hoje nós vamos falar sobre saúde, especialmente sobre a saúde da mulher aqui. E aí eu li isso no livro de manhã. Enfim, muito obrigada, Clau, pela tua disponibilidade, pelo teu sim. Seja bem-vinda. imagina, obrigada, gurias. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Cláudia Mello, sou especialista em saúde hormonal feminina e tô muito, muito feliz de ter essa conversa com mulheres que estão alinhadas no propósito. Temos uma gravidinha aqui com a gente, então tá tudo assim relacionado ao meu tema. Que Muito bom. lindo. E, Clau, assim, antes da gente entrar no tema em si, quem que é a Clau, né? Por trás do Saúde Cíclica, que é o teu método que tu vai falar um pouco melhor. E como é que tu encontrou, assim, como é que é a tua história, né? A gente ama histórias aqui, né? E testemunhos, histórias. E como é que tu encontrou esse chamado de ajudar mulheres a conhecerem o seu próprio corpo, né? E entenderem melhor os seus ciclos? Eu acredito que eu sou uma pessoa de muita sorte, porque eu não fui tanto em busca, as coisas chegaram até mim. Então, vou contar um pouquinho da minha história. É assim, né? Então, eu sou farmacêutica de formação. E logo que eu estava terminando ali a minha formação, eu trabalhei em farmácia comercial e já estava bem desanimada. Tanto que eu pensei em trocar para nutrição no final, mas aí aquela coisa, tá, vou terminar aqui, vou concluir meu curso. Mas muito medicamento, eu fiz estágio em indústria, estágio em hospital, então todo aquele contato com o mundo da doença e do medicamento. E farmácia comercial, na época eu tinha 24, 25 anos, e eu lembro que muita gente jovem usando antidepressivo, ansiolítico. Então, É uma faculdade difícil? Sim, é difícil, muito puxada. Eu tive uma prima puxada. farmacêutica. Muita bioquímica, mas assim, então, ao ter o contato com esse universo do medicamento mesmo, alopático, eu disse, isso aqui não tá
batendo muito bem, né? Era uma dependência que as pessoas tinham dos Sim. medicamentos. Sim. Deixando bem claro que eu não sou contra, né, a utilização de medicamentos, mas esse uso excessivo. Perfeito. E aí, eu decidi fazer uma pós em medicina chinesa. E a medicina chinesa já é uma medicina milenar que vê o nosso sistema, o nosso corpo humano de uma forma completamente diferente. Aí comecei a estudar sobre isso, e dentro da medicina chinesa, a parte de saúde da mulher, a parte de fertilidade, ela é muito forte. E aí eu comecei a aplicar na minha vida, e assim, antes, né, quando eu estava ali fazendo farmácia, eu tinha um estilo de vida completamente desregrado, então eu andava com a minha sacolinha de medicamento, eu era aquela pessoa que tinha antibiótico em casa, porque sempre tinha... total. Aí ele fala, eu tenho uma sacolinha. Então, eu tinha minha mini farmacinha, tomava, sei lá, antibiótico talvez uma vez por mês, então eu tinha muito Nossa. problema de Meu garganta, Deus. que às vezes tem relação com a tireoide. É sempre assim, né? Quando eu vejo alguém falando do seu propósito, a vida, tu vai ver, antes do despertar, era completamente o avesso disso, né? Porque exato, o tem propósito mora na tua dor, né? Naquilo que tu Exato. teve a maior dificuldade, aí tá o teu... chamado, eram né? questões de Chamado. saúde mesmo, assim, de me sentir muito fraca, de me alimentar muito mal, não Nossa. tinha a veia do exercício físico, mas enfim. E aí, em contato com essa pós de medicina chinesa, eu comecei a colocar algumas coisas em prática. E eu já vi bastante transformação na minha vida, na parte da alimentação, eu mudei muito. Mas chegou o ponto que tinha um medicamento que eu ainda estava utilizando, que era o anticoncepcional. Ah, tá. Sim. Tá. A bomba! A bomba! Quando eu anticoncepcional fui é triste. parar o anticoncepcional, isso foi bem próximo da época ali de início da pandemia, que foi Aham. 2020, né? Aham. Quando eu tava parando esse anticoncepcional, na verdade eu tava viajando, acabou, porque eu estendi um pouco mais minha viagem, acabou, e daí eu disse, não vou mais tomar. Parei de qualquer jeito, assim, parei. Só que eu já tinha uma tendência à acne, eu já tinha tido um diagnóstico de SOP, e eu sabia que, quando eu tirasse aquilo, ia voltar. poderia Vai dar dar alguma algum. coisa, né? Não conhecia meu ciclo. E, gurias, eu comecei a fazer muita pesquisa de ciclo das sementes, criei o ciclo dos chás, quando eu tava fazendo essa retirada, porque depois que eu parei o anticoncepcional, eu fiquei 6 meses sem menstruar. Então, eu comecei a aplicar Uau. muitos conteúdos por causa do diagnóstico SOP, né? Em mim. E era meio pandemia, era 2020, e eu comecei a compartilhar totalmente, assim, tô compartilhando Porque tu aqui. se apaixonou. E eu se tava apaixonou. compartilhando meu processo, eu tinha 4 mil seguidores, né, na A época. tua legal. rotina, tu diz o que tu tava fazendo pra ti, foi da onde... Pra voltar meu ciclo, pra tipo assim, né? Porque eu tava sem menstruar e comecei a aplicar. Eu tenho um vídeo, assim, na pandemia, em junho de 2020, no jardim, ainda na casa dos meus pais, falando: Oi, vou apresentar pra você o ciclo do chás. Tipo assim, Mas a importância de tu comunicar e compartilhar, né? Sim. Eu acho lindo pessoas que compartilham, enfim, os seus processos, as suas jornadas, porque isso é lindo. E é importante colocar isso que, né, às vezes a gente vê quando a pessoa tá com o Instagram grande, né? Mas Aham. essa época, sei lá, não devia ter 4 mil seguidores, porque não era um E tu Instagram usava o teu normal. Instagram pra vida pessoal. Vida pessoal. E ficava Uhum. falando ali. E comecei a falar. Que legal. É uma historinha grandinha. E aí, tá. Depois, ali na pandemia também, eu tava morando em Garopaba. E eu fui ver o nascer do sol. Uma fase um pouquinho mais good vibes. Fui ver o nascer do sol e me veio o nome, Saúde Cíclica. Veio esse nome, assim. Foi muito incrível. Deus falando. É verdade. Hoje eu creio muito que foi Deus falando Eu comigo. creio. E veio o nome Saúde Cíclica e eu tava nessa praia que não tinha muito sinal. Eu voltei pra minha casa e troquei, o arroba tava disponível. Aí, na época que eu falei Saúde Cíclica, eu nem sabia muito bem o que eu tava fazendo, sabe? Tipo assim, tá. E aí, eu tinha uma grande amiga, que é a Mari Torman, que ela era influenciadora e ela engravidou. E aí, eu comecei a fazer agulhas. Tu falou dela essa semana nos stories, né? Ah, sim, eu que ela sempre te falo. ajudou Eu amo a Mari. A e gente tal. tem uma história assim. Que muito legal. Acho que ela é lá da Brás também, né? Ela é da Sim. Brás. Que legal, Ela é que da legal. Brás, fofinha. E aí, a Mari era influenciadora e eu fui fazer acupuntura porque ela engravidou. E aí, eu comecei a fazer acupuntura e a Mari me ajudou muito no meu posicionamento mesmo. Porque, daí, como a Mari engravidou, ela decidiu se mudar para Novo Hamburgo. Tá. Aí, eu morando em Garopaba, eu e a Mari, época de pandemia. E aí, a Mari engravidou, foi para Novo Hamburgo. Só que a Mari me divulgando em Novo Hamburgo,
quando, ali em janeiro de 2021, eu tentei abrir uma agenda em Novo Hamburgo só para ver o que acontecia. E deu bastante gente me procurando. Olha só. E por causa dessa divulgação da Bari. Daí eu disse, bom, vou para Novo Hamburgo, aqui em Garopaba. Meio que a pandemia estava acabando, né? Depois deu mais uma onda. Mas eu vou para Novo Hamburgo, comecei a atender. Só que daí a Mari me disse assim, quando tu for para Novo Hamburgo, já vai posicionada. E eu já fui assim, eu sou a Cláudia, especialista em saúde da mulher. Então eu fui para atender ciclo menstrual, saúde da mulher, grávidas, e fui assim. Perfeito. Que demais. Quando eu abri a minha agenda em Novo Hamburgo, começou a chegar muitas mulheres. Só delas saberem que eu estava ali trabalhando com acupuntura, elas chegaram até mim com a dor da fertilidade. Então, a questão da Uau. fertilidade, quem passa por isso sabe que elas, às vezes, se tornam extremamente autônomas sobre o que fazer com o seu corpo, porque é um processo, que nem tu falou, tu acaba virando um expert em saúde, porque tu quer achar uma resposta, e às vezes tu sente no teu corpo que não tem, né, que não tem alguma coisa meio É estranho, errada. né? A gente sempre sente quando tem alguma coisa errada, né? Que não Nossa, eu tá... uma mulher, E né? eu acho Nossa, que muito muito. até a exaustão do corpo e muito aquilo que daí tu vai, às vezes, né, e falam, não, teus exames estão normais, mas tu não sente que tu tá normal. Não, às vezes é tu sente o muito frio isso, Cláudia. anormal. Muitas vezes, não é raro eu chegar pro médico com o diagnóstico, ele só confirmar pra mim. Olha O só. diagnóstico de endometriose foi assim. Olha só. Depois vou contar um pouquinho melhor, né? Mas assim, quando eu descobri a endometriose, foi suspeitando de um sintoma muito característico que eu tive. Procurei no Google brevemente, me suspeitei, marquei um médico especialista em endometriose e dali veio o diagnóstico. É, mas daí Então, tu a foi direto pro importância- especialista. Não, fui. Mas assim, que também não adiantou nada. É, não é Não resolveu nada. Mas assim, para ter o diagnóstico, pelo menos, né? Mas é isso que tu tava falando, a importância de se conhecer, né? A importância de se conhecer. E aí, então, a dor da fertilidade, essas mulheres chegaram e eu fui, assim, querendo me aprofundar mais pra ajudar mesmo. Então, foi uma Que coisa legal. meio junto, assim. Daí eu comecei a estudar cada vez mais sobre isso, me especializar cada vez mais sobre isso e compartilhando no Instagram. Então, o meu crescimento no Instagram realmente foi muito orgânico, porque era uma dor das pessoas, né? Era. Assim, com Né? E bastante... cada vez cresce mais, né? E eu vejo o quanto Deus te capacitou e te chamou para Amém. isso, né? Exato. Desde a escolha do nome, eu acredito muito nisso, nas escolhas dos nomes para os projetos, para os negócios, para as empresas, eu acredito muito nisso. Isso é muito do louco, significado. porque o saúde cíclica, se a gente for parar pra pensar, tem uma analogia que se faz, né? Com a mulher ser a lua. Sim, isso é a medicina chinesa que eles falam. E eu não me lembro Lindo. foi até um pastor que eu assisti uma pregação, ele tava falando, o homem é o sol. Ele dorme e ele acorda sol. Eu nunca ouvi falar A sobre isso. mulher não. A mulher, ela acorda minguante, ela Que acorda lindo. nova, ela acorda cheia. Ou A seja, mulher cada te A mulher Exato. Não, Então, isso- as mulheres são São cíclicas. São cíclicas. Nós E vivemos os essa analogia, na verdade, né, parecia ser meio mística, mas na verdade, hoje já se sabe que o ciclo hormonal do homem, da testosterona, é de 24 horas. Então, de manhã, eles têm um pico de testosterona e baixa. Então, eles são literalmente como o sol. Então, ele nasce ali de manhã e Nossa, vai meu marido diminuindo. todinho. Às vezes eles acordam empolgados. Já as mulheres, Real, né, gente? as mulheres, né? Ele acorda para 4 horas da manhã para ir pra academia mesmo. E já a mulher tem esse ciclo lunar. Então, os nossos hormônios, a gente não tem nem 2 dias do nosso ciclo que os nossos hormônios estão exatamente iguais. Eles ficam oscilando, né? Vai ter uma Nossa, oscilação de 2 estradiol, dias. progesterona. Muito legal isso. É Tu sabe muito que eu tava pouco. comentando com as meninas lá do grupo sobre isso, porque muitas mulheres reunidas a gente consegue ver direitinho o ciclo de cada uma, né? Tipo assim, ó, a pessoa chega na tua casa já com aquela cara assim, ó. Sabe? TPM. E aí eu comecei a estudar um pouco mais de mim, alguns meses atrás, e aí eu reparei sobre a questão de organizar. Eu tô tentando fazer isso, organizar minha agenda de trabalho conforme Sim, o meu eu já fiz Maravilhoso. isso. porque às Maravilhoso. vezes tu quer render Não e tu adianta. tá numa Não fase dá, que não tu dá. não, tipo assim, ó, tu só fica assim, ó.
Tipo, tu não quer fazer nada, tu tá assim, ó, paradinha. Principalmente o pré. Render O meu ciclo começou esse domingo agora, muito bom. Cheguei no dia certo aqui pra gravar. E começou nesse domingo agora, e uns 2 dias antes, é isso. Tava tentando tomar decisão, mas a cabeça não conseguia decidir se eu ia pra Porto Alegre servir esse domingo, juro. Eu tava Assim. nesse nível. E aí eu disse, bom, tá, vou ficar um pouquinho mais quieta. Eu até assisti online esse domingo, que eu sou de Novo Hamburgo. E é isso, a gente tem que entender que o nosso corpo, ele oscila. Só isso já traz uma paz para as mulheres, entender, né? Que a gente não é igual todos os dias. Sim. E levar isso para o trabalho é muito bom. é disruptivo para nós mulheres, porque a Deixa eu gente fazer é a geração workaholic. um parênteses. Mulheres, mostrem esse episódio pros seus maridos. Certeza. Pra eles entenderem como que nós, mulheres, funcionamos pra não ter mais briga em casa. Pra não ter mais problema. O Lucas, pelo menos, assim, ó, a gente tá 12 anos. Ele sabe direitinho. Ele me olha, ele já sabe, tá? Eu vou te botar lá no quarto. E vou te alimentar por taquara, porque não dá pra chegar perto. Mas não é nem a questão disso, é dos homens também, porque tem muitos homens que acham que quando a gente tá de TPM, é loucura da cabeça da mulher. E não é, gente. hormonal. Os hormônios mudam completamente. Exato. Eu sou uma pessoa que antes de menstruar, nem eu me aguento, nem eu consigo Eu tenho muito suportar. forte também. Agora, mas quando eu passo o ciclo que eu tô pra ovular, gente, eu me sinto uma leoa. Maravilhosa! E é libertador, é isso. É só de conhecer e de entender que tu vai oscilar, já liberta, assim, sabe? Essa questão de... Enfim, não se pressionar tanto. Acho que isso de, por exemplo, não querer colocar todas as atividades quando teus hormônios estão lá embaixo, né? Porque, de fato, tem uma queda hormonal. Eu tenho que me controlar aqui para fazer um monte de perguntas. É É um muito. assunto que eu amo e é tão necessário. Nossa, demais. E ouvindo tua história, Clau, que lindo. É realmente um chamado que a gente tá falando. Realmente um chamado muito lindo, um propósito muito lindo. Não, maravilhoso. E querendo saber, assim, o que mudou na Cláudia após ela ser uma mulher cíclica? Então, eu acho que isso que eu coloquei bastante para vocês de entender as fases e não querer me cobrar exatamente igual. Uau. Então, a tua feminilidade. a minha feminilidade, Uau. a própria... É muito, assim. Que é essa conexão maior, né? Se deixar, né? Se deixar tranquilo. E eu também senti muito essa retirada do anticoncepcional. Eu não sei se vocês já usaram por algum período, mas quando a Nossa. gente usa o anticoncepcional, a gente fica literalmente... É uma castração química. É. Então, ao invés da gente ter essas fases que fazem, né, a mulher se sentir mais mulher, a gente usa os 2 hormônios de uma forma sintética, combinados, contínuo. Então, tu não tem mais essa dança hormonal. Quando a gente tá tomando anticoncepcional, ele nos deixa assim, como se a gente tivesse menopausa, numa castração. Nossa, imagina. Nossa. Então, E- é por isso que hoje em dia se sabe que... Desculpa. O uso do anticoncepcional tem muita relação com depressão, inclusive Nossa. casos de suicídio, né? Nas Nossa. adolescentes, porque ele deixa a mulher monótona. Ele deixa os nossos hormônios Vai. assim. Imagina. Eu comecei a tomar com 8 anos, né? Olha Porque eu só. tive problema hormonal. Eu comecei a tomar com 8 anos. Eu fui parar só quando eu fiz a minha cirurgia, que foi 24. Eu parei de tomar faz 3 anos. Eu comecei a de novo. tomar com 12, porque eu comecei a menstruar muito cedo, com 11 anos, então com 12 eu já comecei a tomar. É muito Em razão bom, justamente Nossa. para se bem que o ciclo sempre foi reguladinho, mas assim, pra não menstruar. Porque eu odiava menstruar. odiava. Eu falava pra minha mãe, e olha só, minha mãe falava assim, ó. A minha mãe falava assim, ó. Gente. Não roga praga no teu útero. Porque Ó. um dia tu vai querer ter filho. E eu falava, eu quero tirar o meu útero. Porque era muito sofrimento. Eu acho que já era pela endometriose, que eu não Óbvio, sabia. óbvio. Então, comecei a tomar anticoncepcional e fiquei até os 21 tomando ele direto. Pra não menstruar. Então, olha Sim, o quantos contínuo. anos. 10 anos, quase. Não, e é visto como E uma aí coisa eu tirei. nojenta. Tem mulheres que veem isso. Eu Aham. via como uma Eu coisa não via, nojento, tinha nojo. É que é nojo. cultural, Eu cultural. sofria muito. Necessariamente, se a gente for parar pra analisar, né, no nosso corpo, nesse período, a gente precisa parar. E o mundo, a cultura fala o quê? A mulher não pode parar. É. A mulher tem que seguir. Aí o que ela faz? Ela toma anticoncepcional. Aí não o suficiente, ela compra um anticoncepcional que dura 3 meses, que nem o que eu Exato, tomava. que é o contínuo. E daí é o tu nem- contínuo, tu é. não- É, e eu não para. tomava contínuo quase 10 anos, imagina uma década tomando contínuo. E aí eu tirei, porque eu li uma reportagem dizendo que o anticoncepcional dava AVC, alguma coisa assim. Eu sempre Trombose pesquisando também. muito. Tem Eu falei, eu vou, da minha cabeça, porque eu sempre fui meio impulsiva, assim, pra algumas decisões. Eu boto na minha cabeça e vou lá e faço. E aí eu vou parar de tomar anticoncepcional do nada, sozinha, parei. Mas aí o meu Quem plano, eu morava em Floripa ainda, lá
lá, meu plano tava colocando DIU Mirena de graça nas pessoas pelo plano, porque era muito mais barato colocar Sim. DIU nas mulheres do que elas engravidarem, né? Sim. E aí, meu plano, eu botei pelo plano o DIU Mirena, que de fato ali deu uma melhora Sim. nas pouco coisas, menos um pior. pouco, mas assim, muitos efeitos colaterais, e era pra durar 5 anos, durou 3 anos e meio. Aí eu comecei a ter cistos funcionais, porque são os cistos que toda vez que a gente vai menstruar, né, a gente desenvolve, mas como daí eu não menstruava por causa do DIU Mirena, o cisto ficava lá, o meu ovário já tava com cistos de não sei tantos tamanhos. E começou com escape, aí eu cheguei pra minha médica, já aqui em Porto Alegre, e falei, tira isso dentro de mim. E ela, não, veja bem, tu tá com um baita método, tem mais ainda quase 2 anos pela frente. Veja bem. Deixa. E eu, não, tira isso de mim porque eu vou ressignificar o meu ciclo. Eu falei bem assim, muitos anos se passaram, mais de 10 anos se passou, daqui a pouco eu nem tô menstruando tanto quanto eu menstruava quando eu era menor, né, quando eu era adolescente. Então eu vou ressignificar, é isso, eu não vou ter mais nojo, eu vou ressignificar meu ciclo. Isso eu tava solteira. Foi outubro, mais ou menos, que eu fiz isso. Em novembro eu conheci meu marido. E aí, deu um mês de muito fluxo intenso. Eu falei, é porque eu recém tirei o DIU, é normal, né? O fluxo intenso pós ser retirada de DIU. 2 meses, 3 meses, as dores incapacitantes. Horrível. Incapacitantes. Primeiro dia de menstruação, eu ficava na privada, Nossa. com diarreia. Sim. E aí, isso, bem eu nunca vou me característico. esquecer. Um dia que eu saí do banheiro, eu falei, gente, isso não é normal. Não, imagina. Isso não é normal. Pesquisei sintomas de... Chati, vem aqui, Chati. Endometriose. E eu Mas é que nem tudo vou atrás disso. é endometriose. Nem tudo. nem Mas tudo. no meu caso era. Hoje tá se falando muito sobre isso, né? E aí eu É. fui atrás e o médico, só de me tocar, tem alguma coisa aqui, já tem uma calcificação. Resumo da obra. Eu fui diagnosticada com endometriose em grau recente, assim, porque eu tomei a vida toda anticoncepcional e hormônio, né, Cláudia? Sim. Então me tratei sem querer. Sim. né? Sim. E aí, enfim, resumo da ópera. Tava em grau muito inicial ainda, mas já tinha atingido até o intestino. E por isso que eu tinha esses sintomas no primeiro dia da menstruação. Então, eu tenho um pouco de endometriose no E aí, tu fez o ovário cirurgia ou não? esquerdo. Não. O ovário esquerdo é aderido ao útero, o meu ovário esquerdo, e o meu intestino, um pouco dele já tá calcificado com endometriose. Então, tu vê. É. Que loucura, né? Mas tudo isso eu tava falando que foi assim, eu tomava anticoncepcional a vida inteira e do nada eu falei, vou parar, não quero mais tomar esse veneno. E hoje quando eu ouço uma mulher falar que toma anticoncepcional, é claro que eu fico quietinha, Sim. mas eu penso assim, ai meu Deus, ela não sabe o mal que ela tá fazendo pra ela mesma. Mas né? é que é Muito vendido, maravilhoso. mas é que é vendido o anticoncepcional como se fosse algo muito maravilhoso. Do tipo, a mulher, Não, é ela, muito maravilhoso. Pô, Fica sem. ela pode controlar a vida dela. Não, gente. Ai, não, O sério. preço que tu paga por É. isso é muito alto. É que a a Cláudia gente pra tá quase vivendo um experimento social, assim, porque o anticoncepcional, ele ainda é uma coisa bem recente, se a gente for Sim, pensar na muito. década de 60. Então, É o movimento feminista, né, gente? é tudo meio junto, Revolução sexual, anticoncepcional, mulher indo cada vez mais forte pro mercado de trabalho, então a menstruação realmente se torna um Um problema. problema. E aí, quando a mulher começa a usar esse anticoncepcional, ela não faz ideia. Por exemplo, hoje acredito que com as nossas filhas a gente já vai ter mais consciência. Amém. Mas o eixo sexual das meninas, ele amadurece entre os 11 até os 17 anos. Então, colocar anticoncepcional nesse período, mesmo que tu tava com esse sangramento mais intenso, maioria das vezes não é o caminho. Porque tem uma causa raiz que tu tá mascarando. Tu mascarou tua endometriose por um tempo também. Sim, o anticoncepcional, na verdade, fez um desfavor pra mim. Né? A gente acha Talvez que ele me desde tratou. ali tu podia mas- encontrar a causa raiz e Perfeito. tratar a dominância estrogênica, enfim. Então, mas Perfeito. assim, é a geração. Todas nós. Eu recebi com 14 anos diagnóstico de SOP, toma anticoncepcional. Então, todas nós, assim, a gente ia no ginecologista anticoncepcional. Aham. E no meu caso, não tinha nada a ver com E isso de vida esse sexual. Era, ginecologista... tome um anticoncepcional, não tenha cólica, tome... Era tudo, era pra todo mundo. E muitas vezes até aqueles mais fortes de Anne, enfim, ou pra Aham. acne, Lá, né? Diane, eu tomei por anos. Engordei acho que uns 10 quilos. Foi a É, primeira eu vez que eu dei tomei um boom. esse. Não foi São com eles Diane. que eu tomava 35. Yas, Yasmin, Ai, Yasmin, era mais fraquinho, eu tomava né? mais fraquinho. É, Oi. e eu lembro que o médico, eu fui especialista em endometriose, falou, não tem o que fazer pra ti, tu tem que tomar anticoncepcional. Eu falei, não, anticoncepcional fora de cogitação.
E ele, então não tenho. Nunca mais voltei nele, óbvio. Eu só peguei o diagnóstico, entendeu? Parece que é mais fácil, sabe? Eu não sei o que passa na cabeça dos médicos, assim, das médicas, mas parece que é muito mais fácil tu entupir a pessoa de remédio do que tu realmente tratar. É que é mais trabalhoso, se tu for ver, né? Não, Que a nem gente agora, sabe. na situação que eu tô passando por alguns problemas de saúde e tal, eu tô tendo que fazer várias consultas, vários exames, então é mais trabalhoso. É mais trabalhoso. E é difícil tu ter um médico aonde tu vai ir e ele vai te olhar por inteira, sabe? Porque daí tem o nutrólogo, tem o endócrino, tem o gastro, então daí tem que pegar pra um, levar pra outro. É mais trabalhoso, de fato. Sim. Então, a consequência disso é muito. Mas, assim, ó, falando um pouco sobre mulheres, né? Que a gente tava falando, que é a nossa, né? A geração de tomar anticoncepcional. E, por trabalhar com isso, tu deve receber algumas mulheres que vêm daqui a pouco com feridas tanto físicas, né? Mas como emocionais também. E tu poderia compartilhar daqui a pouco um testemunho que tenha te marcado, que tenha te mostrado assim, nossa, Deus realmente me direcionou para trabalhar com isso. Não, muito, Lindo. muito bom. Como eu comentei que a dor veio até mim, aí teve uma época que eu comecei assim, gente, por que essas coisas vêm pra mim? Será que eu tenho alguma coisa? Totalmente não, é holística e era tipo assim, sabe? Achar que sempre tem... Como é que a pastora fala? Tipo, é muito de crença, assim, sabe? Muito holística mesmo. Então, eu tinha isso e eu assim, gente, será que é porque eu tenho alguma coisa? Comecei a fazer um monte de exame. Achava que era tudo contigo. Sabe? Ai, tá vindo pra mim, porque provavelmente eu tenho isso, tô atraindo. Tipo assim, a cabeça totalmente errada, tadinha. E aí, viajando nisso, e eu e o meu grupo de amigas, a gente tinha essa questão da espiritualidade muito forte. Ia uma semana, não sei se a Márcia comentou isso, mas ia numa semana numa taróloga. Bem-vinda a nós. Era a mesa Hashtag não julgo. Era a mesa quântica num, era búzios no outro. Ai, credo. Hashtag não julgo. Exato. Mas aí, Deus estava ali formando muito meu caráter ao acompanhar o testemunho dessas mulheres. E muitas mulheres que, inclusive, passavam por essa questão da espera da fertilidade, elas também vão para esse caminho, né? De buscar no controle. Então, assim, qual a carta aqui que diz o que tá acontecendo que eu não tô engravidando? Então, a gente tá com essa mentalidade muito do controle. É geral, assim. E a própria contracepção fez com que a gente fosse muito para essa mentalidade contraceptiva no sentido de eu uso anticoncepcional quando eu não quero engravidar e eu decido quando eu quero Perfeito, engravidar. eu mando na vida. Eu mando nova vida, eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. E aí elas achavam que iam parar o anticoncepcional e iam engravidar em 2, 3 meses. Ou quantas que eu já escutei. Ah, não, porque daí com 37 anos eu não me alimentei direito, fazia maratona, era a louca, assim, tipo de excesso de trabalho, de culto tudo. ao corpo, assim, de ser magra demais, inclusive, que é uma coisa que eu levanto também no meu Instagram. E aí, quando tu para, tu não menstrua mais. Tu para o anticoncepcional, tu tá nessa menopausa porque tu tá sem gordura corporal pra formar teus hormônios. Uma menopausa. Então, em relação aos Que loucura, testemunhos que das tudo mulheres... junta, né? Tudo conecta. Tudo conecta. E esse excesso de controle. Quando eu quiser, daí com 37 eu caso, e daí eu paro, e daí 2 meses eu vou engravidar, e em dezembro eu quero engravidar, porque daí ele vai nascer em setembro, que é uma... Sabe? Ai, que umas loucuradas. Mas é isso, temos essas, né? E aí eu vi esse caminho dessas mulheres. E eu também estava um pouco nesse caminho, mas eu também tive a graça de receber mulheres, assim, muito íntegras que estavam nesse tempo de espera com muita sabedoria, assim, em Jesus, né? Em Deus, assim, entendendo que era um momento de cuidar do seu corpo, de preparo do corpo, mas que a bênção vem no momento que Deus quer. Então, Deus me trouxe muito essas histórias de acompanhar mulheres no seu tempo de espera até ver a graça, né? Então, nossa, muitas histórias, tipo, paciente minha que
passou por 3, 4 perdas gestacionais, aí descobre Uau. trombofilia. E Nossa. aí agora tá com um bebezinho. Ah, Largou o trabalho, era uma pessoa que era Ah, assim, CEO de uma empresa grande de sapato, largou porque se transformou na maternidade. Então, assim, muitas histórias. E a minha história com Jesus, então, eu tava nesse caminho totalmente holístico. E a gente tava num jantar. E aí, a gente tava lá falando mapa astral e não sei o quê, vinhozinho, biriri, barará. Chega uma pessoa, a Brenda fala, vou trazer uma pessoa aqui pro nosso jantar. E aí, a gente tá nesse jantar e chega essa pessoa e ela ali só nos escutando. E a gente, biriri, barará, mapa astral. De repente, ela nos convidou pra sentar. A gente pensou, vai abrir as cartas. Vai abrir as cartas. Roda. E aí, ela se apresenta. Muito prazer, eu sou a Janine, sou a pastora. Minha pastora. Fofíssima. Então, ela literalmente, assim como o meu chamado chegou até mim, a pastora veio até a gente. Foi uma coisa, assim, muito de Que Jesus lindo. mesmo. E ela nos pegou no braço, nos espichou. Depois a gente fez um BC grupo com ela. Ela nos pediu, não quero saber. 3 meses, vocês não vão pegar cartas, vocês não vão pegar nada. Vocês só precisam. Ah, então tu mesmo. tava junto com a Brenda. Ai, a Brenda falou sobre isso, né? Aham. Vocês só precisam me escutar. E daí a gente tá. E aí a gente foi muito obediente. e Gente, todas depois transformadas. a pastora Janine passa por umas lutas, né? Coisa da saúde. Olha só quanta Não. libertação Não, ela fez da E vida ela dessas passa meninas. ainda, E ela passa ainda, né? Gente, Não, que e ela lindo. Tem esse dom espiritual, acaba passando por isso. Olha a irmã Ivone também. É. bah. Porque olha o que ela faz. e ela lindo. não. E aí, todo o meu entendimento, todo o meu olhar para tudo isso, né? Então, Uau. o quanto as mulheres realmente se desconectaram da feminilidade, estão nesse controle, o quanto tudo isso tão longe, distante de Deus, e muitas vezes só estão vivendo o seu processo, o seu tempo de espera, o seu deserto. Não vamos dizer que a dor da. Não vamos, assim, né, botar magia na dor da fertilidade. Ah. Acho que é uma das piores que existem. Uhum. É uma coisa muito frustrante. Tu realmente se sente Impotente. infértil, impotente. improdutiva. Exato. Isso. Infrutífera. Isso. Essa é a palavra que eu queria dizer, infrutífera. E aí tem a questão de comparação com outras mulheres, com as amigas da mesma idade. É uma dor, assim, muito triste. Mas realmente, conhecer Jesus fez mudar a forma que eu enxergo esse tempo de espera, né? Uau, Então, é hoje eu lindo, tento né? passar um pouco ainda gatilhando, assim, Uhum. passando aos pouquinhos, né? Vivendo a minha conversão completa. Quer dizer, já me converti completamente, mas é um processo. O processo né? de santificação, né? Não tem fim. Não tem fim também. Não Não tem fim. Mas tudo fica mais leve, né? Quando a gente sabe Uau, depositar a coisa nossa linda. esperança. E a própria história da Janine, né? Da pastora com o filho dela, adotado. Então, Uhum. assim, foram tantas coisas que foram confirmando, assim. Mas eu acho que Deus ainda já me usa e vai me usar muito, assim, nessa questão de Amém. ajudar as Glória a mulheres. Deus. Nessa Que parte. lindo. Sim, bah, Falando muito de bom. espera, né? A gente até gravou um episódio Sim. sobre o tempo de espera. Espera. Cada uma abordou um pilar. A Ju sobre os relacionamentos, né? Ju, como a vida de solteira, esperando, né, um relacionamento em Deus. Assim, nos negócios e eu na maternidade. E aí foi o episódio, inclusive, que nós anunciamos que eu tava grávida. Ai, que lindo, É já quero lindo esse assistir. episódio, é lindo. E aí eu falo muito sobre esse tempo de espera, né? Que o tempo de espera, ele não pode ser... Não é porque é um tempo de espera que tu tem um diagnóstico ali de infertilidade que ele vai ser improdutivo, infrutífero, porque orar é ação também, né? Oração. Sim. Então, assim, tu realmente ter esperança é esperar em Deus, né? Então, nossa, lindo tu falando tudo isso. Eu me conecto muito, me identifico muito, porque eu já estive nesse lugar da espera. Não é fácil, não dá pra romantizar, só a gente sabe. Esses dias eu tava vendo mesmo os videozinhos que eu gravava lá em 2023, quando eu ficava menstruada, as dores da endometriose vinham. E aí eu não sou de fazer isso, mas eu gravava, não pra mostrar, nunca mostrei isso pra ninguém, inclusive, mas pra mim, porque um dia eu falei, um dia eu ainda vou contar meu testemunho e isso vai ser um memorial Amém. do que eu já passei. Então eu na academia chorando na esteira, porque eu ia fazer o que precisava ser feito. É. Então assim, eu não paralisei, eu não me permiti ficar ali na dor, né? Mas sim, é horrível, assim, e ouvindo tu falar, é mais uma vez confirmando, né, o quanto tu recebeu um chamado de Deus, porque tu unia o corpo, a saúde das mulheres com essa questão da espiritualidade. Às vezes tu vai, não só nutrir elas
no corpo, né? Mas tu vai poder, às vezes, trazer uma palavra de esperança e ressignificar essa visão. Deve ser muito lindo. Eu acho que tu deve viver diariamente Bah, histórias exato. e testemunhos, assim, Sim, transformadores, né? Lindos. Eu É. também vivo meu tempo de espera, estamos Ah, esperando. Nossa, Mas Boaz vamos da vida. solteiras. Digo, o Boaz tá aí, tá orando. vocês têm que orar por ele, que nem eu digo, E aí, né? eu converso aí. com Jesus, sim. Jesus, eu sei, tu tá me preparando no marido, porque no filho, como a gente trabalha assim, né? Não, tá Que ótimo, lindo. tá ótimo. É, né? Sim. Muito entregue, assim. Eu Com acho que certeza. muda completamente nossa relação de enxergar as coisas. Mas eu acho que sim, essa questão da gente entender que a gente tá muito carente no quesito saúde, né? Porque Uhum. que eu achei muito interessante aquilo que tu colocou, que é o tema mais procurado. Aham, aham. Eu acho que é por isso, porque muitas vezes as pessoas não estão se sentindo tão bem, tão potentes, e gente com 30 anos, Uhum. 40 anos, mulheres muito exaustas, e Uhum. aí tu vai lá, não, teus exames tá tudo normal, Uhum. vai pra casa, tá tudo bem. E isso de cólica, de endometriose, muitas mulheres, muitas Nossa, que muito. receberam. Nossa. Trombofilia também, que é uma questão que são mulheres que não conseguem manter a gestação. E eu tô pegando muitos casos assim. Então, a mulher já passou por 3 perdas gestacionais e falam, só faz, sei lá, uma meia dúzia de exames, mas não é o suficiente, existem muito mais exames. Então, eu acho que tem 2 fatores. Um fator é, nós somos a primeira geração que priorizou carreira, né? Tomou anticoncepcional e aí decidiu engravidar mais tarde. A gente vai ter que Arcar com as consequências. arcar com as consequências. Então, não adianta. A fertilidade de uma menina, de uma mulher de 20 anos é diferente de uma mulher de 35, 40. Mas não dá para se desesperar e não dá para trazer isso como um peso, porque a gente é só consequência, né, dessa Uhum, geração. sim. Então, é os Perfeito. millennials, né, Sim. que usou o anticoncepcional desde os 14. Então, a gente está muito entendendo essa escolha da mulher de ter engravidado mais tarde fez com que aparecessem muito mais diagnósticos e doenças, né? Sim. Mas, claro, também existe um estilo de vida muito mais contaminante, um excesso de telas estressor, um excesso de cortisol, excesso de trabalho, a mulher completamente negando o seu ciclo menstrual, essa desconexão sem sol, sem comer comida de verdade, muito industrializado, muita maquiagem desde jovens, então meninas, né, Olha utilizando só. muita maquiagem, às vezes criança, né, gente, 7, 8 anos já com muito acesso a disruptores endócrinos. Então, tudo isso somatiza, e agora a gente é essa geração um pouco assim, tentando entender o que a gente aconteceu. Os homens também, uma queda impressionante, comparando década de 60 com agora nos espermatozoides. Então, uma queda, assim, assustadora. Então, a gente vê que, opa, que tá... Vamos revisar aqui o que tá Vamos revisar. acontecendo. Perfeito. Mas nós, como protagonistas dessa geração, a gente vai Perfeito. ter que, né, Tomar as descansar em rédeas. Deus. E tomar as rédeas e descansar em Deus. Porque, o que eu vou fazer? Talvez teria que ter priorizado meu relacionamento ao invés da minha carreira, mas eu ouvi, vai estudar, vai te formar. Se não fomos ensinadas É. aí. Ensinadas, então aquilo não que eu adianta digo, se martirizar, Ficar entendeu? carregando corrente. Não tem por que ficar arrastando a exato, corrente. tem. Já fez. Agora, tem como melhorar? Tem. Então Tem. vai lá. Exato, porque esse Pronto. assunto tá em alta, né? Ai, isso. porque devia ter feito assim, devia ter... Mas não fizeram, entendeu? então tá, Então, agora é o que eu tenho aqui pra... É E deixa eu isso. te perguntar uma dúvida que me surgiu dessa tua fala. Quando tu faz, por exemplo, inicia esse tratamento, é pra homem e mulher ou é só pra mulher? O saúde cíclica, ele é para mulher, é para Tá. questão de ciclo menstrual. Mas eu comecei a perceber que os homens também têm muitas questões. Perfeito. E que aí a mulher estava sendo literalmente revirada de avesso e não estava fazendo pesquisa nos maridos. Muitas vezes eles estão lá bonitinho no sofá É. sem fazer nada, né? Inclusive, a fala. parte de perda gestacional pode Viu, ter a Lucas? ver. A culpa vem Viu, muito Lucas? E a culpa Esse, vem esse muito pra trecho ele mulher. caminha pra Eu vou eles. encaminhar pro Lucas. É, dizer. o meu marido, junto comigo, foi muito paralelo, porque com a nossa conversão, ele parou de tomar hormônios, que ele tomou por muitos anos, e eu falo isso abertamente porque ele fala nas palestras dele, pros alunos dele, né? É algo que já tá superado, enfim, ele usa isso agora como forma de ajudar e alertar pessoas, mas ele, por anos da vida dele, tomou hormônios, e isso zerou a questão do espermatozoide ali. E aí, quando ele se converteu, se sentiu constrangido, enfim, foi o processo dele, né? Porque os hormônios era um ídolo na vida dele, ele não se via sem, então Jesus foi lá e tomou isso dele. E aí quando a gente queria engravidar, porque na verdade desde sempre a gente sempre quis ter filhos, ele foi olhar pra isso.
Ele foi ele mesmo, assim, foi olhar pra isso, porque ele sempre se cuidou, né? Mas eu sei que tem muitos homens que não fazem Não. isso. E aí foi quando ele realmente viu que tava zerado e começou um tratamento. Deu uma melhorada, mas não 100%. Então, tu vê, se fosse só eu ali me sentindo culpada no relacionamento, com diagnóstico de infertilidade, com 3 anos tentando, né? Que foi o nosso tempo de espera. Eu ia me sentir muito culpada. Assim, não. Eram os dois, ninguém podia culpar ninguém, Não. entendeu? E muitas mulheres se encontram nessa situação e às vezes nem sabem. Por quê? Porque o marido tem preconceito de procurar ajuda, de olhar pra si, de se cuidar, de fazer exames. Então, Porque não sim, é falado os homens sobre isso. precisam Não é também. falado, Não tá Não muito é assim, falado. Os homens precisam muito- também. Então É. eu incluí agora essa parte de fertilidade masculina pra que ajudar legal, as mulheres, mas assim, né? É isso, os homens eles precisam ter, Sim. ter O teu essa foco é consciência. mulheres. Meu foco é mulheres, Mas tu eu dá como eu dou esse colateral. suporte, exato. Mas essa parte do uso da testosterona, principalmente dos hormônios masculinos e pra ficar grande, estética, né? A gente tá Sim. muito voltado pra estética, todos estamos. E aí, realmente, às vezes pode levar de 2 a 3 anos pra voltar a Olha produzir só. espermatozoides normalmente. Daí a gente pensa nessa mulher que já às vezes decidiu engravidar mais tarde. E aí esse homem que usava testosterona, daí tu soma mais 3 anos. Então, A mas conta de não novo, fecha. A conta de não novo, fecha. são temas que a gente tá conversando agora. Pensa, Sim. sei lá, mesmo até 5 7, 8 anos, anos. né? Não falava. Não, Até e uma porque coisa- esse homem que desperta hoje, exemplo do meu marido, que amadureceu, que se converteu e blá blá blá, há 8 anos atrás ele não tava querendo nem saber disso, ele só queria ficar. É uma coisa E uma muito coisa que eu acho assim. muito importante também a gente trazer é que eu assisti esses dias um vídeo da Mari Kruger, Uhum. que é... entendi. Ela é cientista aqui do Rio Grande do Sul, e ela tava falando que a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia com essas vitaminas que estão sendo vendidas em farmácia, que tem no Olha alcance, só. esses gumes, essas coisas que estão surgindo agora, porque isso daí pode mascarar muitas coisas. Porque tu Olha acha que tu tá só. fazendo um benefício pro teu corpo, e na verdade tu tá fazendo completamente ao É, contrário. às vezes tu a tá automedicação, É. né? Não, e às vezes tu tá trazendo ali corantes. Agora na gestação, tô tendo que tomar muito, tô fazendo acompanhamento, né? E eu tô tendo que tomar muito cuidado, coisas que antes eu não parava a pensar nos próprios suplementos, corante nos suplementos, entendeu? Então, assim, de fato, ter senso crítico, né, Clau? Peraí, não é porque tá todo mundo fazendo, porque tá todo mundo comprando. Busque Senso um médico. Senso crítico até com os médicos no sentido, Sim. vai num médico, tá suspeitando de algo, mas ele diz, tá tudo bem? Eu não me conformo Vai com tudo pro bem. outro, é. Por isso que essa minha ânsia, que eu brinco, que eu vou atrás e pesquiso e tal, porque eu não me conformo com tá tudo bem. E essa caminhada aí, às vezes, ela é um pouco solitária, né? Disso de ter Aham. que nem tu comentou, É. de ter que ir em vários médicos para ter essa visão integrativa. Então, é tudo muito Mais ainda difícil, né? mais difícil. Mas Que tem bom, implementando. Que Até- bom não, que tem mas profissionais assim, gente, que tenham mais profissionais que nem a Cláudia. Mas Não, até se a gente for levar isso, né, por exemplo, sei lá, pro SUS, pra coisas... Nossa, entendeu? tá? É uma Ô, realidade Clau, muito agora não tá no roteiro, não tá no script, É. mas me surgiu aqui. Tu já recebeu críticas? Ih! Ah, é? Imagina. Óbvio, né? É. distante. Não é prego que se destaca, né? Não. Não adianta. Tá sendo criticado, continua, tá no caminho. porque tu tá no caminho certo. Eu acho que eu sou um pouco... E não falo radical, mas eu tenho meu posicionamento em relação Isso. ao anticoncepcional. E aí, quando eu trago, tem gente que diz, mas não é assim, porque não sei o quê. E é isso, eu não vou, né, colocar como o inimigo número 1. Pode ter Uhum. casos e casos, mas ele também tá só mascarando um problema, ele não tá tratando a Perfeito. raiz, né? Daí a gente tava Perfeito. comentando antes sobre tireoide, hoje em dia tem muitas mulheres, muitos homens com problemas de tireoide, por causa dos nossos hábitos, por causa da nossa alimentação, por 1000 fatores. Então a gente só tá mascarando. Então eu acho que daí quando tu se posiciona, talvez também eu não sou médica, então acho que isso também Tem pode esse dar, preconceito, tem né? esse certo preconceito, mas isso eu me sinto muito em paz, que eu também escrevi minha história, tenho os testemunhos ali Sim, das sim. pacientes, então a gente Saber que tu constrói. foi chamada por Deus, Exato. dá uma paz interior, Não, né? e outra, Exato, eu falo Tu estudou assim, sobre isso, tu fez pós-graduação sobre isso, Sim. sabe? Então não veio do nada. Tu Exato. também tem uma bagagem E tu é de da área da estudo, tu saúde, tá né? sempre Sim. te qualificando. E tu é da área da saúde, de certa forma. Mas, Clau, tu fala muito, já que estamos falando de posicionamento, alguns posicionamentos até meio polêmicos, mas tu fala muito, né? Até provoca bastante reflexão
quando diz que nosso corpo não foi feito para produzir igual aos homens. Inclusive, eu peguei isso num post recente teu. E eu achei, assim, fantástico. Então, é algo que a sociedade moderna insiste em ignorar, né? Porque é o que a gente estava falando aqui já. Essa questão do movimento feminista, da revolução sexual, das narrativas que estão em voga hoje na nossa sociedade, né? E por que tu acha que é tão importante bater nessa tecla? E o que, na tua visão, o estilo de vida atual tem feito com a saúde e a feminilidade, por consequência, das mulheres? Essa é outra parte que já me cancelaram. Falando sobre cancelamento. Gostamos disso. Porque eles falam assim, tá, e como é que resolve isso aí? Porque eu quero trabalhar, eu quero ir pro mercado de trabalho. Tá bom, não tô te impedindo de trabalhar, eu Quando eu trabalho. falo também do feminismo e trago da feminilidade, como uma mulher, eu também. Nossa, meu Deus! A gente não tá te impedindo de trabalhar, mas a gente tá trazendo a reflexão, a gente tá olhando os Perfeito. resultados, a gente tá olhando Perfeito. aqui que as mulheres estão cada vez mais inférteis, cada vez mais com endometriose, cada vez mais com SOP. E, gente, a mulher não tolera estresse igual o homem. O corpo da mulher, por conta da oscilação hormonal, não tolera estresse. Ah, mas tem a CEO da Nubank, maravilhosa. Ninguém, né, tá falando que não é maravilhosa. Mas são pessoas e pessoas, existem exceções, e acho que também o quanto tu mantém a tua saúde. Tem um ponto muito importante que agora, você que está gravidinha, é menina ou menina? Menina, Isabela. Ai, olha só. Então, quando a mãe tá gestando, até 37 semanas, quando chegar em 37 semanas, tu já vai ter como é que é o nome? Isabela. Isabela. A Isabela já vai ter todos os óvulos dela. Sim. Quando ela ainda estiver aí na tua barriga. Eu acho é uma isso... coisa- É sensacional, né? Não, e meu Deus, né? É. Porque o homem se renova. O homem Os se espermatozoides renova. se renova quanto A cada tempo? 90 dias. 90 dias, olha só. A cada 90 dias ele A mulher não. A mulher tá ali. A já. mulher, ela já nasce com o estoque dela, né? É, Eu acho então- isso, assim, surreal. O quanto tu tem que cuidar, né? As escolhas que tu fez. Então, isso, por que eu falei isso? Porque cada bebê já nasce como se fosse, a medicina fala, com uma vela. E tem gente que nasce com uma vela super grossa, assim. E tem gente que nasce com aquelas, sabe aquelas velas mirradinhas? E aí aquela vela mirradinha dela tem os hábitos ruins, que seria o sangue queimando, o fogo queimando. E aí a vela, quando vê, foi embora. Uau, Agora, nossa, quem que tem essa analogia. vela mais robusta, Sim. ali às vezes tem o hábito e tem uma rotina mais, né, estressante, e ela mantém. E é isso, cada um nasce com uma constituição, uma genética, Sim. né? Muito de como teus pais estavam quando te gestaram, mas também dos hábitos que tu foi levando na tua vida. Os teus traumas refletem muito na saúde da mulher. Então, assim, cada uma é uma, mas a gente tem que entender, mulheres são mais impactadas pelo estresse do que os homens. Então, essas mulheres, por isso que eu falo, a gente é cíclica. Não pensem que esse estresse excessivo não está afetando na saúde hormonal de vocês. Porque quando o corpo está muito estressado, ele produz muito um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. E a via de produção do cortisol é a mesma via de produção da progesterona, que é o hormônio progestação. E a gente, depois de ovular, a gente começa a produzir a progesterona. E é a mesma via. Então, se essa mulher está muito estressada, ela prioriza produzir cortisol do que progesterona. Então, Nossa, assim, o estresse... já faz diminuir muito. né? Gente, já nossa, faz diminuir tanto muito. sentido isso pra mim, porque eu venho, né, eu fui gestada por uma mãe workaholic, maravilhosa, mas workaholic. Eu sou bem estressadinha, confesso, é isso aqui pra acionar o gatilho do estresse em mim. Eu toda inflamada, eu tenho linfedema, endometriose, cabelo branco desde os 22 anos. Isso são sinais, são sinais. Sim, herdei do meu pai, sim, é questão de, mas Sim. foi alguma coisa acionou o botãozinho da genética ali, podia não ter sido acionado, entendeu? Alguma coisa acionou o botãozinho da genética. E aí eu paro pra pensar, realmente, são frutos veio já da minha mãe, mas veio também com muitos anos do estilo de vida que eu levava, estressante, e de realmente me comparar aos homens, me comparar e me equiparar a eles. E, de novo, vem aquilo, a gente foi instigada a isso, né? Nossa, total. Instigada. Não nos vai apresentaram estudar, outro caminho. Não nos apresentaram, exatamente. Jesus nos apresenta, né? Amém. Amém. Jesus nos apresenta esse caminho, mas é Isso muito isso. que Que vocês loucura. falaram, nós somos
as escolhas das nossas mães, né? Se a gente for parar pra pensar. Aham. A nossa saúde, ela vem das escolhas que as nossas mães fizeram enquanto a gente estava na barriga delas. Forte essa frase. Mas é verdade, Não, se for parar- muito boa. Não, e é gente muito for- porque a minha mãe sempre foi uma mulher saudável, assim, claro, um pouco estressadinha, mãe, te amo. Ela assiste os podcasts, e quando eu falo dela, ela me dá um puxão. Mas é uma mulher muito saudável, a gente cresceu com uma alimentação muito saudável em casa. E, de fato, eu não como fast food, não gosto de fritura. Mas eu não digo nem o quanto... Não, sim, eu faz digo pro bem e pro desde- mal. Desde o início. Pro por bem e exemplo, pro mal. Até eu quero te fazer essa pergunta. Por exemplo, a mulher que quer se preparar para engravidar. Né? Como que ela Sim. faz essa preparação? Né? Agora eu decidi, por exemplo, eu tô com 38, indo pros 39. Glória a Deus. Ainda não parece, eu fico chocada. Não, Não, eu também fiquei não, ó, você não fala a idade dela, eu fico, o quê? Creme ela tá Ai, usando. obrigada, gente. Olhos de rosa mosqueta. Mas, enfim, a mulher quer se preparar. Por exemplo, eu tô com 38. Confesso que eu nunca tive hábitos grandes, saudáveis, aquela coisa toda. Nunca fui muito ativa, mas sempre busquei ter uma alimentação mais limpa, fazer esporte, né? Não sou muito da musculação, mas sempre me mantive ativa. Enfim, quero engravidar. Como é que se faz essa preparação pra essa mulher engravidar? Ou daqui a pouco até antes, Vai lá no mais consultório nova, dela. né? Vai lá no consultório dela que Ela rola. vender. Não, eu vou vender meu peixe porque eu realmente levanto essa bandeira que nós somos mulheres cíclicas. Então, o que que eu faço? Eu entendo, eu aprendo sobre esse meu ciclo menstrual não só porque eu quero engravidar. Porque, como eu falei, quem me busca é a mulher da fertilidade. É a que mais me busca. Mas o que que eu comecei a... Foi assim, é isso, né? Jesus vai falando com a gente de cada coisinha. E aí eu lembro que eu tava num curso, fazendo um curso de fertilidade com a Erika Neri, maravilhosa, acupunturista. E aí ela falou assim, o ideal seria que as mulheres começassem a pensar em fertilidade antes, que elas chegassem no teu consultório, elas já estivessem pensando sobre isso, já estivessem cuidando da sua fertilidade. Mas não é isso que acontece. E aí eu pensei assim, é isso? O que tá no meu alcance, eu que vivo um tempo de espera que nem tu em relação a... Não adianta Glória a querer Deus. engravidar e não ter marido. Então, e eu acho assim, eu vejo de tudo mesmo. E pra mim, essa é a decisão mais importante da minha vida. Perfeito. Que vai ser o pai dos meus filhos. E eu não vou ser egoísta Não dá nessa pra errar decisão. nisso. E não vou querer fazer de qualquer jeito só porque eu quero ter um filho. Não vou fazer isso, jamais. Nós já E tá falamos tudo várias certo, vezes aqui, não perfeito. existe Fazer, né? a escolha de ser mãe solteira. Não. Pra mim isso não existe. Mas quem quer aquilo, né? Tudo Tem que certo, tá cada um sempre vai. defendendo. Pra mim Quem não quer, funciona. tudo certo, mas pra mim também não funciona, então eu não quero isso. O que tá no meu alcance é cuidar da minha fertilidade, mas cuidar, assim, entender que eu sou cíclica, não querer o meu caso, que tem um biotipo mais androgênico, mais sequinha, se eu faço muito exercício físico, meu corpo fica super definido, fica bom, eu tenho essa facilidade. Maravilhosa. Mas às vezes eu paro de menstruar. Porque baixa muito o teu Baixa muito percentual o de estradiol. gordura. E meu percentual de gordura. Aí eu paro de menstruar. Então, eu tenho essa consciência. Vou Ai, é um problema só que eu queria até ter. ponto. Ai, gente, querendo Nossa. preocupar com Então, isso. a gente... Brincando. Mas cada um tem suas Não, batalhas, sim, né? sim, Não adianta. cada Não, um, mas cada biotipo, e essa questão que eu falo, às vezes algumas Olha ficam isso, sem menstruar. Ela tem que entender até de biotipo, gente. Vocês acham que eu tô com consultoria de imagem e estilo que tu tem que entender de biotipo? Pior que olhando para a mulher, a gente tem muitas informações, assim, sobre os hormônios dela. E, tipo, você é mais estrogênica, né? Tanto que tem essa questão da endometriose. E aí, quando a gente tem essa consciência, eu começo a viver a minha vida como uma mulher cíclica. Eu começo a organizar meu trabalho de acordo com essa minha rotina. Eu vou entendendo se o estresse é a coisa mais, né? O que eu posso estar fazendo para dar uma manejada. Eu vou cuidando ali como estão os meus suplementos, como estão as minhas vitaminas, minerais. Eu vou fazendo escolhas mais conscientes na minha alimentação. Então, eu proponho, literalmente, um estilo de vida. Porque eu acho que a gente tem que cuidar da gente por a gente, né? Sim. Não para ter um filho. Eu falo muito isso. Perfeito. A gente tem que cuidar por a gente. É o nosso corpo, né? O nosso templo sagrado. E a bênção vem no tempo de Deus. Isso, E sabe? até uma dúvida que eu fiquei ali que tu falou também, que não está no roteiro, mas como tu levantou o assunto sobre traumas, né, de mulheres, aí eu fiquei pensando, por exemplo, algum trauma, sei lá, um estupro ou uma questão de violência, né, psicológica muito forte, causa algum tipo de, pode ser causar. responsável por infertilidade? Assim, Uou. são estudos difíceis, tá?
Eu tenho até uma médica amiga que a gente às vezes se troca figurinhas de estudos e ela me mandou alguns sobre isso, sobre até endometriose relacionada. Vamos generalizar e falar que toda endometriose... Sim. Não é Não. isso. Mas dependendo do trauma que... O corpo registra, né? As nossas Sim. emoções. Então, muitas mulheres Eu que passam acredito por um muito trauma nisso. muito grande, às vezes até com... Não só com a figura masculina, às vezes até com a sua mãe, elas bloqueiam essa produção de progesterona, né? Nossa. E aí, Olha às vezes, ela se só. torna uma mulher mais estrogênica. Nossa. E Não é tinha isso, é noção. difícil correlacionar completamente estudos assim, mas já tem coisas Nossa, falando o do corpo é uma impacto. coisa fantástica. Gente, essa né? questão O corpo Não, o corpo psicomática. é uma coisa exatamente de Deus, assim, não existe... Eu não, amo é- estudar o corpo humano, é uma coisa... fantástico. tu vê Deus em cada detalhe, cada processo, assim, é muito legal. Aproveitando só pra que a Cláudia agora entrou nesse assunto de Deus, boa, né? boa, boa. E eu vejo que tu embasa muito teus conteúdos na rede social, né? De trazer estudo científico e tudo mais. Então eu queria saber até que ponto é ciência e até que ponto é Deus, né? Já que agora tu também caminha, né, com a tua verdade em Cristo, aceitou Ele como teu Salvador. Então, a balança, né? O que pesa? A ciência, Deus, o tempo de espera. Tá, mas estamos no tempo de espera. Sabemos que a mulher tem o relógio biológico, né? Até que ponto é o tempo de espera em Deus? Até que ponto a ciência entra nisso? Muito bom. É uma excelente pergunta. Uhum. Muito obrigada. Bora lá. Porém, é uma pergunta bem difícil, porque eu me pego com ela. Sim, Porque eu imagino. tenho a parte muito científica, né? Eu fiz mestrado também, eu sempre fui muito científica. Então, quando tu começa a ver, por exemplo, a parte da trombofilia, quanto tem mulher, né, perdendo perdas gestacionais, aí pode ligar a vacina. Vai fundo, Sim. assim. Tu pode ir estudando e tu vai encontrando muita informação. E aí tem o Deus Todo-Poderoso, que cria a vida das formas mais impossíveis. E eu acho que se eu tivesse vindo aqui em janeiro, eu não teria presenciado uma gestação que eu presenciei esse ano, que foi Deus. Foi Deus, assim, Deus colocou o dedo. Agora eu vou dar de presente um bebê pra Ai, essa que pessoa. lindo. Então, assim, Deus determina a vida. Agora, uma coisa que eu queria ter uma resposta pronta, mas eu não tenho, é a parte de congelamento de óvulos. Cientificamente falando, eles falam pra gente congelar. Uhum. Ai, é um assunto É. polêmico. De novo, mais um assunto polêmico que a Ah. gente está discutindo agora, primeira gestação a discutir, então. Essa questão de filhos. Primeira e- geração. Mas sim, eu realmente gostaria de ter, porque eu me pego nesses questionamentos Sim. por Perfeito, conhecer os Cláudia. dois E uma lados. pessoa humilde, honesta, íntegra e verdadeira vai dizer, não tenho resposta para Não todas as tenho, perguntas não e Mas tá creio, tudo bem. glória a Deus, hoje creio no Deus Todo-Poderoso, o que Mas- faz mas- a vida. Mas acho que então. isso não quer dizer, que nem a Cláudia tá falando, que Deus faz. Mas isso também não significa que tu tenha que negligenciar Perfeito, é isso aí. a tua saúde, o teu corpo, O os teu teus tempo, a tua exames. idade, que é um fator Exato. determinante. Não é? A gente acredita, claro, que Deus, ele opera o milagre, ele faz o impossível. Sim, Sim. tanto é que existe vários relatos. Mas a mulher também não pode ser negligente Não, com isso, não com a pode. sua saúde e achar que, Deus, o meu Deus é maravilhoso, ele vai fazer na hora É, certa exato. e não tá com os exames em dia, não cuida da saúde, vive de Aham. fast É, food, não tá é. sempre Tem uma frase- estressada. Tem uma frase que eu amo que é: Deus faz tudo, menos a A tua parte. Exato. Eu acho isso fantástico. Porque Deus, ele vai fazer a partir daquilo que tá no alcance dele, que é o impossível, que não tá Exato. mais no nosso alcance, mas ele espera sim que a gente faça a nossa parte. Tem Ele um vem pra versículo- gerar o testemunho. É. Tem um versículo em Deuteronômio que me rege, assim, eu aplico ele para várias coisas na minha vida, que é, Deus fala, né? Boto diante de ti a vida e a morte. Escolha, Olha. pois, a vida, para que tenha vida longa, né? E viva bem. Então, assim, Deus deu essa possibilidade de a gente escolher a vida. Então, procurar, fazer tratamento, fazer exames, se cuidar, se alimentar bem, estilo de vida, hábitos, ou a morte.
não tá nem aí, achar que tudo isso é besteira, se entupir de fast food. Então, assim, é muito isso, né, Clau? E eu acho, sim, que Deus e a ciência caminha muito lado a lado, porque ele criou a ciência. Ele criou a ciência, né? A gente vê tantos relatos de cientistas e pessoas que eram super, né, e até eram ateus, e que se converteram e Muito. que... Eu adoro Então, escutar esse tipo de testemunho. Eu imagino, porque tu caminha lado a lado com a ciência, né? Deve ser muito legal trazer essa questão. É muito importante a gente comentar sobre isso, e eu sempre sou aquela que levanta uns contrapontos aqui. Por quê? Porque eu entendo que, até como a Clau falou, são fases, né? A gente tá num período, a nossa geração, principalmente, que vem muito do trabalho. Então, a gente também não pode se condenar tanto. Eu vejo muito sobre essa questão, assim, de que, principalmente depois que tu tem a tua conversão, né? Que eu digo que hoje eu lido muito mais com mulheres que estão no início da conversão, que estão se convertendo ali. E o quanto Deus coloca as coisas no lugar. Certeza. E aí ele faz tu olhar pra dentro. E muitas vezes a gente passa por processos na nossa vida que a gente se pergunta o porquê que tá acontecendo aquilo, mas é literalmente para que tu pare e tu olhe pra dentro de ti. Exatamente. Porque essa questão de, eu vou esperar que Deus vai fazer, sim, mas tu tem que te cuidar também, ok? Mas também tem o tempo disso. Exato. Porque a gente não foi acostumada a se cuidar desde novinha, Exato. né? E acho que a gente, eu tento também trazer muito isso, porque é claro que olham pra mim e pensam que eu não como nada de glúten, nunca como pizza, sei lá o que pensam, porque eu sou extremamente. E não nunca tomo sorvete, adoro, várias coisas assim. E é tentar achar um equilíbrio e cuidar pro tipo. Eu tento isso também, pro meu conteúdo não virar mais um peso para as mulheres que estão passando pelo processo da. Mas da eu acho que isso tu fertilidade. faz maravilhosamente bem. Então. Obrigada. Mas é muito importante. delicado, porque não adianta daí tu entrar numa pira, assim, e daí querer cortar tudo, e, né, e às vezes acaba com o teu relacionamento, tudo coisa que eu já vi, sabe? Clau. Acaba o teu relacionamento porque tu quer que o filho venha, e às vezes só não é o plano, existe o tempo para tudo embaixo do Espera. céu. Isso responde muito a pergunta que a Ju te fez antes. O que eu faço pra mim que estou querendo engravidar? E tu respondeu lindamente, assim, eu consegui captar essa essência que agora tu tá complementando e aprofundando, que é, faz a tua parte, mas não pira. Você não está fazendo isso para ter um filho, você está fazendo isso pra você. Sim. E o filho vai vir, porque é a nossa natureza. E é na bênção, na hora, né? Foi feito para ser perfeito. E se a gente cuidar daquilo que nos convém, que nos cabe, vai ter tudo certo. Calma, respira, relaxa. Né? Mas e daí eu entendi, eu falei, é isso aí, não dá pra pirar. Não dá pra pirar. Não dá. E é isso que você tá falando agora. Tudo isso é muito algo interno, que a gente falou, de olhar pra dentro, de vir questões que nem a parte do relacionamento impacta muito, assim, muito. Nossa. Então, quanto às vezes É destrói, importante. né? Porque querem, e o laço é primeiro os dois e Deus, e depois Deus vai abençoar de formas que às vezes tu não imagina, que daí eu amo o testemunho do Arthur, né? Do filho da pastora. Sim. Gente, eu chorei. Eu chorei. Foi uma adoção, mas foi uma adoção assim, ó, foi Deus, foi completamente Deus. Não, ela contando o Arthur deu... Não é o Arthur. Não vai ser o Arthur. E aí eu perguntei, é o Arthur? E ela, é o Arthur. Não, foi Foi lindo. lindo. E pra tu ver também como essa questão de que, às vezes, não só o próprio relacionamento que tu tá, mas pelo que tu já passou, né? Porque às vezes as mulheres passam por um monte de relacionamento frustrado, um monte de situação, aí vão lá, encontram um marido maravilhoso, se casam e acham que vai virar tudo. Mas, na verdade, tu tá carregando daqui a pouco muita coisa, como tu tava falando antes, dos traumas, né? Muitas coisas que tu passou antes e que tu não analisou. Essa questão do ciclo também, né? É muito importante a gente se analisar. E aí, falando também de ciclo, que é uma coisa que eu tô muito nisso agora também, tentando martelar. Como que tu entende que respeitar o ciclo, sabe? O ciclo da mulher, a gente se respeitar, é um ato divino, assim, que é um ato espiritual. Tu consegue falar sobre isso um pouquinho? Mas eu vejo muito. A mulher tem o dom da vida. O dom mais lindo. Então, eu acho que a gente não pode, né? Como são temas delicados mesmo que eu trago, porque eu não posso obrigar ninguém a desejar ter filhos, mas o dom mais lindo de todos, e foi a sociedade que colocou na nossa cabeça pra gente adiar, né? Nossa. Sim. Vão Que trabalhar. triste.
Bah. E é aqueles comentários que hoje a gente escuta na internet, né? Do quanto, às vezes, a gente quer esperar a situação completamente perfeita. Então, eu vou ter a casa perfeita, o carro Uhum. perfeito, o marido perfeito, tudo perfeito, muito dinheiro, e aí eu vou tirar meu anticoncepcional, e aí eu vou... Então, a gente foi adiando isso. Sendo Sim. que a mulher se transforma na gestação, quem é que vê, né? Tu tá grávida agora. E quando nasce, assim, uma amigona minha também agora ganhou o bebê, era CEO, é CEO, maravilhosa, mas acho que é algo tão único que todas nós vamos experienciar em nome de Amém. Jesus. Amém. E então É muito, né? eu a mulher vejo nasceu esse pra lado ser mãe, assim. né? Hoje em dia a gente tem medo de ser cancelada de tudo, né? Mas é isso, a gente nasceu pra ser mãe, pra continuar. Tu tem que querer Essa lutar. parte espiritual do ciclo menstrual, é o que dá continuidade. É o que Uau, gera. Nossa, muito. É o que gera família. Pensa, a família, que é a base, né? É que também querem muito destruir. ressignificar aquela visão que a Isso é tão gente tem profundo. de que essa fase, nossa, isso aqui pra mim é muito, porque eu ainda sofro muito com isso, principalmente depois de tirar o anticoncepcional. É. Pra mim, o meu período ali menstrual é muito ruim. E eu sempre penso, nossa, que droga. Só Mas que é na verdade, ressignificar. Sim. não é ressignificar Exato. isso. O ser mulher mesmo é entender. uma coisa muito, realmente, uma caminhada. Às vezes também vem algumas de tentar identificar o período fértil dela, assim como, ai, não consigo. E eu falo assim, não, calma, tu usou anticoncepcional por vários anos. É assim mesmo. Sou muito regrada. Ah, eu Desde também. novinha. Ai, coisa boa. Vai, É então, assim, ó. Eu É também, eu sou bem regradinha. incrível. Eu já sei tenho aquele certinho. aplicativo. Como é que é o nome do aplicativo aquele? O sou bem O meu Cloud. é meu, eu É. tenho o meu calendário. Ah, sim. Nossa, ele bate assim, ó. Tá, E tu de sabe que manhã e agora de pode tarde já tá. compartilhar com o teu marido, tu sabe disso? Sim. Isso aí pra era uma compartilhar. atualização que não tinha, e às vezes até eu escutava essa queixa das pacientes e alunas, que era isso, tipo assim, daí às vezes chegava o período fértil, porque a janela fértil da mulher, na verdade, ela é Sim, bem pequena, pequena. né? Pra quem não sabe, é de 3 a 4 3, dias. aham. E então, às vezes, daí a mulher, né? É bom o homem saber também quando é isso, porque às vezes quando tá ali nesse processo de tentativa já é algo... Maçante, pouco- tem que ficar, ó, vai ter o reloginho ali, ó, daí né? fica, Sim. né? Então, Aí tu já pode Mas compartilhar. eu que legal. posso compartilhar um testemunho. A minha Isabela é fruto de não período fértil. Olha escutamos só. muitas Enquanto eu histórias. tava ali... Não, eu cheguei... É o controle, a gente fez né? Não, duas amém, vezes. amém. Até minha médica me passou um teste de Ovulação. que dá o Uhum. sorrisinho se Aham. tu tá ovulando. Comprei 1, 2 vezes, achei carinho. Eu falei, imagina, quanto tempo eu vou ficar comprando isso aqui? Não, larguei de mão. Eu falei, Lucas, a gente vai curtir o nosso casamento. Isso aí. A gente vai se curtir. Isso aí. O casamento não é só pra procriar. Exato, isso Daqui a aí. pouco, e é o que acontece muito, É né, isso que Clau? desgasta. Os casais estão se relacionando só pra procriar, a mulher fica ali naquela pira de ter E filho, de engravidar. frustradas E aí mesmo. se frustra. Eu realmente entreguei pra mão de Deus, assim. Mas a Isabela veio antes do meu período fértil. Que a gente teve relação. No período fértil, a gente não teve, justamente por eu acompanhar aplicativo e tal. Eu tenho essa clara noção, assim, que ela veio antes. Então, é um testemunho, né? Nossa, mano. É um testemunho. É a hora Aquela, que tu... e E é pra mulher relaxar, porque se ela realmente ficar só na pirinha Não, dela não dá. ali, É. não, é no período E fértil. voltando só ao que a Sigrid estava falando ali da questão da gente conseguir ressignificar, né, o nosso ciclo menstrual, É. porque é muito difícil. E eu confesso que durante anos na minha vida eu nunca quis ser mãe, né? É. Eu me lembro que eu batia na minha barriga, eu já contei algumas vezes aqui que eu batia na minha barriga e dizia assim, eu quero menstruar, eu não quero engravidar, eu não quero ter filho, não quero ter nada. Nossa. Primeira coisa mais horrorosa do mundo. Eu não pensar em ter filho pra mim era atrás de vida. Olha Total. só. E aí, ano passado, eu passei por uma situação que eu descobri início de um tumor no meu colo do útero. E ali, quando bateu aquilo ali, eu falei, tá, olha só, Deus. Agora que eu quero ser mãe, tu tá fazendo isso comigo? Sabe? Tipo, e foi um período de muita angústia, de muita tristeza. Graças a Deus, eu não precisei fazer quimio, não precisei fazer rádio, não precisei fazer nada. Consegui, minha médica foi maravilhosa. Mas eu consegui ressignificar minha menstruação de uma forma muito positiva. Hoje, quando eu menstruo, eu olho e digo assim, ainda tem vida aqui. Amém. Uau. Ainda tem vida aqui. Porque vai chegar um momento que eu não vou ter mais vida aqui. Nossa, Nossa, isso é que muito forte. importante. E é Sabe? bem isso que eu tô pensando, porque às vezes a gente tá Chega até a me naquele arrepiar. período e a gente pensa assim, nossa, que situação ruim, eu não queria passar sobre isso. Mas agora tu pensa assim, não, tu tá passando
isso exatamente porque tu está na tua função Exato. Natural. primordial. Da qual eu nasci. Digamos, é aquela que tu foi criada para nutrir, para transformar, né? Exato. Trazer a vida ao mundo, né? Dar vida. Era Então eu isso. consegui olhar hoje pra minha menstruação como algo positivo de dizer, ainda tem vida aqui, Uau, que forte isso. né? Então vai ter um momento que não vai parar, que eu vou entrar na menopausa, que isso não vai mais acontecer. Eu não vou conseguir mais fazer aquilo que eu nasci pra desempenhar, que é o papel de ser mãe. É. E eu lutei uma vida inteira contra isso, contra aquilo que vai me preencher de todas as formas. Mas é isso, colocaram na tua cabeça isso, né? Exato. Colocaram na tua cabeça. Nossa, que É forte bem isso. forte. E Clau, contei aqui, né, já a minha descoberta do diagnóstico da endometriose, né, da infertilidade. E eu sempre ouvi que era a síndrome da doença, era a doença da mulher moderna. Até quando eu descobri a endometriose, foi meio quase junto com a Anitta, a cantora sim, Anitta. lembro. Logo depois, eu descobri a minha e ela também descobriu a dela. Daí se trouxe muito essa questão, tá vendo? Ó, a síndrome da mulher moderna, né, da mulher empoderada e tal. E da mulher guerreira, né? E eu já fui essa mulher. E de fato, assim, ó, coincidentemente, eu já fui essa mulher também empoderada, né? Que carregava muito peso emocional e muitas batalhas internas. E tu acredita, assim, que tem essa relação com a endometriose? Porque, assim, eu acredito em doenças inflamatórias que vêm que o emocional contribui muito, né? E dessa questão psicomática. Eu acredito muito, Não, isso ninguém me tira isso. Sim. Né? Então, assim, como é que tu enxerga isso? Tu vê que realmente os estudos, artigos científicos... Eu tentei procurar alguns artigos científicos, mas ainda é tudo muito vago, assim. É bem vago. Em relação à endometriose... Não, a endometriose, para começar, a endometriose é uma doença que não se sabe como é que surge e não tem cura, para começar, né? Então, assim, é muito louco, é muito doido tudo. E eu queria te ouvir um pouco, assim, como é que tu enxerga essa questão das doenças psicomáticas, essas doenças inflamatórias, e se isso está muito atrelado e relacionado com essa questão da mulher moderna, empoderada, guerreira. Eu acho que a síndrome da mulher moderna é a pandemia da mulher moderna, na verdade, é a deficiência de progesterona, esse hormônio progestação. Eu nunca sei o que é progesterona e o que é o estrogênio. Eu nunca sei. Tá, de quando a gente menstrua, a gente pode dividir em mais, assim, olhar para nós como lunares e ver as nossas 4 fases, mas são 2 grandes fases. O período, vamos dizer, da lua nova à lua cheia. Então, o período crescente dos hormônios, que o que está crescendo é o estrogênio. A lua cheia, quando a mulher está no ápice, todos os hormônios em alta. E aí, quando ela ovula, só quando ela ovula, ela começa a produzir progesterona. E essa progesterona se mantém ali e vai minguando se não teve uma gestação. Então, todos os meses, nosso corpo está preparando para receber um bebezinho, né? Mas qual seria a principal função de cada um, assim? A progesterona é bom para e o estrogênio? Tá, o estrogênio, ele é um hormônio construtor. Ele é um hormônio excitatório, estimulante. Então, é ele que faz a casinha do óvulo, o folículo crescer, se desenvolver. É ele que faz os hormônios, a testosterona também subir. É ele que faz a mama desenvolver. É ele que cresce o tecido do endométrio. A gente tem que crescer, vai crescendo aqui. Depois, eu tenho que vir a ação da progesterona, que ela vai falar assim, tá, agora para de crescer, porque você precisa parar de crescer, parar de estimular esse endométrio. Aí vem a endometriose, parar de crescer esse endométrio. E aí tem que vir a progesterona, que é um hormônio inibitório. E ela inibe a ação do estrogênio. Só que se a gente não tem essa combinação desses dois, se a gente está aí numa pandemia de mulheres com pouca progesterona, aí elas não conseguem bloquear essa ação do estrogênio. Então, hoje a gente tem pandemia de deficiência de progesterona porque a gente usou anticoncepcional por muito tempo, porque a gente está intoxicado, porque a gente está com as tireoides desreguladas, porque a gente tem a questão do flúor também, que prejudica muito a tireoide. Então, a mulher está produzindo pouco o hormônio da gestação por causa do estresse, que lembra que eu comentei para vocês? Então, isso que faz hoje ser a doença da mulher moderna, porque a mulher moderna está tão estressada, está usando anticoncepção, ela não está produzindo progesterona. Cláudia, deixa eu te perguntar, tu atende aqui em Porto Alegre ou só em Novo Hamburgo?
Eu atendo de forma online. Ah, tá. Maravilhosa. Perfeito. É maravilhosa, consegue alcançar. Exato. Todo mundo. E eu tenho o método Saúde Cíclica, que é um método online que tem toda essa parte. Também tem a parte de um detox hormonal que elas fazem por 12 dias para dar um reset no seu corpo, nos seus hormônios, desintoxicar e desinflamar o corpo. Tu descobre já qual quero. que é o teu biotipo hormonal, se tu é mais androgênica, que eu falei que eu era, mais Uhum. estrogênica. E tu aprende a viver o estilo de vida cíclico, que é Maravilhoso, já quero. respeitando os seus hormônios. Ai, perfeito. Sigam a Cláudia nas redes sociais, acompanhem o Por favor. conteúdo dela, porque é muito Eu bom. me empolgo aqui, já ia dar Não, uma... A gente também, né? A gente vai falando, porque a gente Não, se quer a gente saber pudesse, a muito. gente ficaria aqui, eu acho que mais horas e Foi horas bom, né? Fluiu bem. conversando. E deixa eu te perguntar, então, se tu fosse dar um conselho para uma mulher e que está querendo, né, cristã, que está querendo ali se reproduzir e tal, qual seria aquele conselho principal? E também a gente sempre gosta de pedir, né, uma dica de um livro, uma leitura que tenha te motivado muito, que tenha mudado muito a sua vida. Muito bom. Acho que oração seria a minha dica para Ai, todas diz as que é mulheres. maravilhoso esse livro. Não é o livro. É que tem um porque- livro que é oração, Porque que é na maravilhoso. palavra oração tem o agir, né? É. Dentro de Ah, ação. sim, Então a muito gente bom. faz a nossa parte, mas descansa em Deus. Então, realmente, sabe que isso foi um podcast que me perguntaram qual que tu acha que é a tua palavra, tua frase assim, de impacto final. E eu travei. Eu respondi tudo, essa eu travei. E aí me falaram isso e eu achei que realmente faz muito sentido. Então a gente Verdade. faz o que está no nosso alcance para cuidar da gente, mas a gente entrega porque a gente não tem o controle de todas as coisas. Que lindo. Muito O bom. controle está em Deus. Uau. E o livro, eu acho que para nós mulheres, um livro que foi bem importante para mim, acho que pode ser para muitas mulheres nesse processo, assim, de se conhecer, é o dos limites. Ah, o mesmo da Brenda. É Aquele que a gente leu com a pastora, né? Nossa. A pastora Janina. Ele é Ó, muito preciso maravilhoso. ler, preciso ler. como dizer sim, quando dizer sim, quando dizer Aham. não. Por quê? Porque eu acho Sempre. que a mulher que também perde muito seus limites, às vezes ela vai ali, né, se sobrecarrega e vai literalmente se esvaziando. Eu acho que a questão dos limites é muito importante no seu relacionamento, na questão da... Perfeito. Pra tudo, eu acho Nossa, que perfeito. é algo pra saúde da mulher, É. muito importante. E, afinal de contas, tudo se conecta porque ciclo menstrual é espiritual. Também, né? muito O ciclo bom. menstrual é espiritual. a gente Não aprendeu tem como isso. separar Exato. saúde física, espiritual e emocional. Muito Perfeito. bom. Nossa, que episódio baita, né? maravilhoso. Eu poderia ficar horas Horas. e horas conversando. É um assunto que eu realmente amo, é meu hiperfoco, meu hobby, é estudar sobre isso. Ai, Clau, assim, ó, não sei se você já tá podendo atender gravidinha, mas se não, assim que a Bela nascer, já Não, eu eu vou lá perto. Eu vou lá aí perto. no teu método, até porque eu Vai. pretendo gerar mais vidas, né, Amém. depois dela. Então, enfim, foi maravilhoso, maravilhoso. né? A gente te agradece muito, foi incrível, tu é muito doce, muito feminina e tem um propósito muito lindo, que ele continue te abençoando. Amém. E você em casa, se gostou desse episódio, comenta aqui, comenta a tua história também, a tua dor, dificuldade, teu testemunho e o recado de carinho pra Clau, a gente vai mandar pra ela, com certeza ela vai amar receber. E É isso, né, menina? é o último, né? É o último, acabando. Episódio base, não vai ter. É. Encerramos Porque- com chave de ouro, né? Nossa, mas muito tem sucesso, doido, gurias, com parabéns. chave de ouro. Então a gente vai dar essa pausa, né? Nossa abelhinha nascer. Pra nossa abelhinha nascer. Mas é aquilo que eu falo, só Deus sabe os próximos Só, passos. só ele. Todos os projetos do Show You, gente, né? Quem Sim. sabe é prova disso. Todos os projetos, o Clube do Livro, o Brunch, a gente nunca sabe se vai ter o próximo. A gente já tá na 5ª edição do Brunch, na 3ª edição do Clube do Livro, nessa primeira temporada do podcast, mas a gente nunca, é sério, não tô falando isso da boca pra fora, a gente nunca sabe qual vai ser o próximo passo, porque a gente sempre fala, Deus precisa confirmar, precisa direcionar, e até aqui ele tem nos confirmado, nos direcionado. Amém. Mas a gente nunca sabe, porque a gente entra nesse lugar de dependência e descanso de Deus. E como o tema aqui é cíclico, eu amo isso. Eu amo, as gurias sabem, eu amo começar, fazer e terminar Ah, coisas. muito Eu amo bom. encerrar ciclos. Eu amo encerrar ciclos, porque a gente precisa dessa pausa, a gente precisa desse descanso Com certeza. para maturar, para aperfeiçoar, para lapidar, para fazer diferente, para melhorar. Enfim, a gente precisa descansar. Então eu trabalho com ciclos. Muito Então, bom. É isso, o Show Isso. You, o Show You tem isso na É. sua essência, o ciclo, né? Ele é cíclico também. É bem feminino. É bem A feminino. gente O agradece Show You é também. bem A feminino. gente agradece também É. a todas vocês que estiveram ao longo desses 6 meses
né? Acho que foi sim, 6 isso aí. meses aí. A gente agradece a audiência, o carinho, os Nossa, depoimentos, muito os bom. testemunhos. A gente agradece porque a gente entrou na casa de tanta gente legal. É. A gente recebeu tantos feedbacks positivos, então a gente fica muito Não, e feliz. atravessou o oceano, né? Tem gente lá de É, Portugal, exato. de... Nossa, sim. Então, E Isso as, é incrível. as meninas da Brasa também, que sempre me param ali nos corredores pra falar: nossa, assisti o podcast, tô maratonando. Sério, gurias, olha, é um testemunho Porque a muito gente bom pra sai nós, do- né? A gente encerra esse ciclo, essa primeira temporada aí, acho que com o coração quentinho. Não muito. Sabendo que a gente fez aquilo que ele nos direcionou. É verdade. Quantas histórias Ai. lindas a gente teve a oportunidade de conhecer, né? Quantas mulheres Mulheres sentaram incríveis. aqui Nossa, as mulheres e que nos incríveis. edificaram. A gente sai daqui, eu acredito, mulheres melhores, né? Com mais fé, mais posicionadas ainda para conseguir transbordar na vida de outras mulheres também. Perfeito. Então, a gente só tem a E sobre essa agradecer. questão do alcance, Muito bom. né? É muito louco de parar pra pensar, porque Jesus falou: vocês farão coisas maiores do que eu. Não em poder, porque poderoso, né? É só ele, mas em nível de alcance. Soberano é Quando ele falou isso, ele falou que nós faríamos coisas maiores do que ele em nível de números e alcance. Então a internet é isso, né? E o podcast chegar na casa de tantas mulheres, atravessar o oceano e passar barreiras é muito incrível, é muito especial. Verdade. E a gente fica muito feliz por isso. E até Até mais. breve. Tchau, meninas.